Já sabemos que a segunda temporada de Teen Wolf é uma das melhores temporadas da série, por isso hoje eu irei falar do principal antagonista, que é o Kanima, o mesmo Kanima que foi capaz de descer a madeira no Scott e no Derek. E olha que é o seguinte, o Derek ele era um alfa. Então no vídeo de hoje vamos falar tudo sobre o Kanima, então de início vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e tamo junto e bora pro vídeo. Em uma lenda sobre o Kanima, é encontrado no bestiário pertencente à família do Argent. A criatura é conhecida como uma arma de vingança. A lenda em questão detalhou um padre sul-americano que assumiu o controle de um Kanima e usou para se livrar sua aldeia de assassinos. Quanto mais o sacerdote mestre influenciava o Kanima, mais o vínculo simbiótico entre eles aumentavam, até a vontade do sacerdote fazer com que o Kanima matasse qualquer um que ele quisesse, independente de serem ou não merecedores da morte. Os Kanimas são essencialmente lobisomens cujas transformações deram errado, entre muitas aspas, porque sua forma sobrenatural refletiu a pessoa que eles eram anteriormente, o que fez que eles se tornassem ou assumissem uma forma mais reptiliana. Ao contrário de um lobisomem, que é um sobrenaturalmente predisposto a procurar um bando, pois os ambos tornam mais poderosos individualmente, fornecem eles um sistema de apoio de outros metamorfos que é mais próximo que uma família. O Kanima é uma criatura bem diferente, porque além de não procurar uma alcateia, ele procura um mestre para controlar suas próprias ações. Assim como Jackson é a única pessoa conhecida na série a ser um verdadeiro Kanima, embora julgar pelas fotos parcialmente de Ancient Rose, que tiveram feita por Gabriel Wallach, tenham havido pelos menos em outro Kanima em Beacon Hills. Na história recente, Jackson se tornou esta criatura depois que foi mordido pelo então Alpha Derek Hale, quando seus problemas emocionais internos decorrentes do abandono, resultado pela morte de seus pais biológicos e entre de seu nascimento e seu posteriormente adoção pela sua família, a sua força acabou transformando ele em um Kanima. Em vez de uma transformação como a maioria dos lobisomens, que eles começam a exibir poderes sobrenaturais, como cura acelerada, atributos físicos aprimorados como sentidos sobre-humanos, força, agilidade, reflexo, etc. A transformação de um Kanima é muito mais lenta, mais sutil, a ponto de eles nem perceberem que são sobrenaturais. Um princípio, isso foi evidenciado depois que o Jackson foi mordido e acreditava-se que ele era de alguma forma imune a ela, porque ele desmaiou durante a lua cheia e começou a exibir conhecentemente os seus poderes, até semanas depois da transformação em um Kanima, de acertar a forma corrompida, como deixa bem claro o ditado mais conhecido como na comunidade sobrenatural: a forma que você é reflete a pessoa que você é. De acordo com Peter, o Kanima tem uma forma beta alfa, embora Jackson tenha demonstrado apenas uma beta. O Gerard tentou transformar o Jackson em um alfa, mas o que teria tornado ainda mais poderoso após um breve período de incubação, durante o qual o Kanima se envolveria em um casulo do seu próprio veneno. No entanto, o processo foi interrompido, graças ao porquê o Jackson pudesse completar sua transição, porque, preste bem atenção, se o Kanima, ele sendo um beta, ele conseguiu descer a porrada no Scott, no Isaacs e no Derek, principalmente o Derek, que era um alfa, eu não sabia o que ia acontecer, já que ele se tornaria um alfa. Então possivelmente o Kanima, ele mataria todos eles. Um Kanima descobrir sua causa da sua existência, como resolver uma crise de identidade, e lembrar que ele é um gene de lobisomem, ele se corrigirá e fará com que ele se torne um verdadeiro lobisomem. Ou seja, foi mostrado no final da série que quando ele descobre a sua verdadeira identidade e descobre que ele é um gene de lobisomem, ele acaba se tornando um. Só que a mutação que ele era, no entanto, como um Jackson, nesse caso, um lobisomem que já foi um Kanima, manterá algumas habilidades características como um veneno de Kanima e seus olhos reptilianos, que podem ser invocados em vez de seus olhos de lobisomens com a concentração extra. Eles também serão capazes de convocar uma cauda. Em geral, terão uma maior tolerância a certas espécies de acônicos. Vocês perceberam que na sexta temporada o Jackson, ele é um lobisomem, ele é um ômega, mas ele é capaz de transitar entre as duas criaturas. Ele pode ficar com olhos de reptiliano e até uma cauda. Isso é mostrado na sexta temporada e é bem interessante. A aparência, os Kanimas são do tamanho de um ser humano.
médio tem escamas reptilianas verdes e escuras, enquanto a forma beta tem uma cauda longa, lisa, normal de um Kahneman e tem uma extremidade arredondada, que tem uma ponta afiada que pode ou não ser também revista pelo veneno de Kahneman. A forma alfa também inclui asas nas costas de Kahneman. Ambas as formas Kahneman têm garras muito grandes e afiadas, quase como garras que descarregam algum tipo de veneno paralítico que é capaz de deixar sua vítima totalmente imóvel do pescoço para baixo em segundos. O tempo que leva para sua vítima para ficar totalmente paralisada, bem como o tempo que a pessoa permanece paralisada, varia com a base em vários fatores diferentes, como quando o veneno eles foram expostos, bem como se a não a vítima tem uma capacidade de curar sobrenaturalmente. Como a maioria dos répteis, o Kahneman pode escalar as paredes. Os Kahnemans também têm presas compridas, finas e duplas, que são semelhantes em aparência àquelas que é de um indigo, parecida com o indigo. A personalidade. Os Kahnemans são descritos como criaturas sociais que desejam um mestre que controlem eles. Uma vez que está a conexão feita com o seu mestre, o Kahneman normalmente fará tudo o que foi dito. Se um vínculo é forte o suficiente entre um Kahneman e seu mestre, então o mestre precisará conscientemente pensar nas suas intenções e o Kahneman executará tudo. Por exemplo, o mestre Dehler começou a tirar fotos de pessoas que ele queria que o Jackson matasse, e o Jackson faria o que lhe foi dito, sem questionar. Esta conexão finalmente cresceu, portanto, de Matt, só que ter que pensar em quem ele queria matar ou apontar o dedo na direção deles antes que o Jackson terminasse de matar as vidas, indicando que uma conexão telepática se desenvolve entre eles ao longo do tempo. No entanto, depois de o Matt ter forçado o Jackson a matar várias pessoas de equipe de natação de 2006 lá em Beacon Hills, a que ele culpou pelo seu quase fatal afogamento, quando criança, Matt então mandou o Jackson matar um casal de equipe de ir embora. Jackson tenha matado com sucesso o homem e ele foi incapaz de matar a mulher depois que ele percebeu que estava grávida, forçando Matt a matá-la. Acredita-se que isso deva ao fato de que Kahnemans são destinados apenas a matar aqueles que cometeram assassinatos. E matar uma mulher grávida significa matar uma pessoa inocente, junto com os culpados, embora também sejam possivelmente que a história de Jackson ter nascido após a morte de sua mãe biológica impediu de que ser capaz de fazer por isso também, porque Matt havia quebrado as regras metafísicas do Kahneman. Se ele quebrou as regras, dá para perceber na série que o Matt ele quase se transforma em um Kahneman, porque é explicado na série, pelo que eu me lembro, é explicado na série que quando você quebra as regras de um Kahneman, você acaba se tornando um. Os Kahnemans também possuem alguns traços, personalidade, seu mestre, etc. Enquanto o Jackson estava sendo controlado por Matt, ele adquiriu um medo de água. Quando Matt ganhou, depois de quase se afogar até a morte quando criança, o evento que levou a usar o Kahneman a matar em primeiro lugar como resultado o Jackson, na forma de Kahneman, estava com muito medo de pular em uma piscina onde o Derek Hale e o Styles estavam. Tipo, vocês percebem, porque é explicado na série que o Kahneman, ele possui até os medos do seu mestre. Por isso que teve aquela cena na segunda temporada que o Styles e o Derek estavam presos na piscina, e o Kahneman não podia, porque o Kahneman, ele estava com medo. Sobre o fato do Kahneman ter medo de água, esse fato acaba mudando. Depois que o Gerard mata o Matt e assume o controle do Jackson como Kahneman, Jackson perdeu praticamente a